Fala Bisonha, vamos dar prosseguimento aqui à aula de Direito Penal e agora a gente vai ver excludentes de ilicitude genérica, certo? A gente já estudou as excludentes de ilicitudes específicas e a causa supralegal de exclusão da ilicitude. Nesse bloco de aula, a gente vai estudar excludente de ilicitude genérica. Como assim, professor? Genérica por quê? É genérica porque essa excludente pode ser utilizada em qualquer crime. Por isso que é genérica, beleza? Dentro dessas excludentes, a gente vai ver o quê? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regulado em direito. Vamos ver 4 excludentes de ilicitude, certo? Começando pelo estado de necessidade. Aí eu vou intercalar aqui com um slide para a gente ir vendo o texto de lei e comentando, beleza? Então tá lá, ó. Excludentes de ilicitude, né? Lembrando que a gente está estudando teoria do crime, fato típico, a gente já estudou os 4 elementos do fato típico, tá aqui na telinha, certo? A gente já estudou aqui excludente de ilicitude específica, né? A gente viu o caso do aborto, o caso de furto de coisa comum e já estudou a causa supralegal de exclusão da ilicitude, que foi o consentimento da vítima. Nesse momento, vamos focar aqui, ó. Então, primeira informação, anota, porque isso vai para a tua prova. Primeira informação, são 4 as excludentes de ilicitude. Quais são elas? Tá aqui, ó. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Agora a gente vai estudar o estado de necessidade, beleza? Começando do artigo 24 do Código Penal. Professor, não é melhor começar pela legítima defesa? Tanto faz, bicho. A legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal. Então, bora começar pelo 24, depois a gente vai para o 25, beleza? Então, vamos ver só. Estado de necessidade. Quem já ouviu falar nessa palavra? Estado de necessidade. Isso é coisa muito importante, que eu vou dar exemplo aqui, ó. Que você pode roubar um carro ou uma moto e você não vai ser punido. Eu vou dar exemplo aqui que você pode matar uma pessoa, matar um animal e você não vai ser punido. Como assim, professor? Que doideira é essa? O senhor vai ensinar a matar meio mundo de gente? Não, eu vou dizer quais são as situações em que o Código Penal brasileiro autoriza você cometer uma conduta típica prevista na lei como crime, mas você não vai responder pelo crime porque ela não é o que? Ilícita, conforme nossa planilha aqui, né, da teoria tripartida do crime, beleza? Então vamos lá, ó. O que é que diz o artigo 24? Vai lá que eu vou te mostrar, ó. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Isso é o estado de necessidade. Professor, eu não entendi, foi nada. Beleza, é por isso que eu estou aqui, né? Eu vou te explicar, Bisonho. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Professor, isso significa o quê? Pelo amor de Deus, eu não entendi, foi nada. Vamos lá, ó. Vamos passo a passo, beleza? Primeira coisa, a gente tem que entender que o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. É algo que vai excluir a ilicitude, portanto, vai excluir o crime. Você não vai responder pelo crime, beleza? Porém, o artigo 24, do jeito que ele foi escrito aí, né, ele fica muito embolado. O cara não consegue entender direito. Algo foi que eu fiz. Peguei e fiz um mapinha mental bem simples, com todos os requisitos do estado de necessidade. E aí sim você vai entender o artigo 24. Quando a gente estudar aqui cada requisito desse, eu vou voltar lá no artigo e você vai ver que, ó, vai entender facinho, beleza? Então, foca lá no slide agora que eu vou te mostrar. E, ó, primeiro requisito, tem que existir um perigo atual. Ei, tem que existir um perigo atual.
Não pode ser um perigo iminente. Lá na legítima defesa, quando a gente estudar, você vai ver que na legítima defesa, a agressão injusta pode ser atual, o cara está atirando contra você, por exemplo, mas pode ser iminente, prestes a acontecer, certo? No estado de necessidade, tem que ter um perigo atual. O perigo tem que estar acontecendo. Professor, não entendi. Lá vai o exemplo. Exemplo que vem nos livros e nas questões, beleza? Imagine que você está num barco. Nesse barco está você e outra pessoa. Nenhum dos dois sabe nadar. Vocês estão muito longe da margem e fudeu. O barco começou a afundar. O barco bateu numa pedra lá no iceberg e começou a afundar. Ó. Titanic. Nem tu sabe nadar, nem a outra pessoa que está contigo sabe nadar. Corre os dois no baúzinho lá que guarda os coletes salva-vida. E lá só tem um colete salva-vida. Um colete salva-vida. Então ele só pode salvar a vida de quantos? Nenhum. Tu mata a outra pessoa, pega o colete e salva a tua vida. Isso seria um típico caso de estado de necessidade. Tem outros tipos também que eu vou falar de exemplo depois, mas foca nesse. Matou uma pessoa para salvar a sua vida e o perigo era o quê? Atual ou estava quase acontecendo? Não, estava acontecendo. O barco, eu falei que o barco estava o quê? O quê? Isso, afundando. Se o barco está afundando, tu não sabe nadar, o perigo é atual, beleza? Então, primeiro requisito é que o perigo seja atual. Segundo requisito, vai lá no slide, bora de um em uma. Não provocou o perigo por sua vontade. Ei, digamos que eu estou no barco, antes de entrar na água, né, antes de sair de perto da margem, eu olho lá no baú, só tem um colete salva-vidas. Eu pego e fico calado. Eu digo, de boa, isso não vai afundar não. Fico caladinho. Lá no meio do mar, o barco começa a afundar, tá eu e outra pessoa, e agora eu mato a pessoa para pegar o colete e salvar a minha vida. Pode ou não pode? É estado de necessidade ou não é? Não é, porque dessa vez quem provocou o perigo fui eu. Eu sabia que não tinha colete e mesmo assim eu fui. Então eu não posso alegar estado de necessidade se foi eu mesmo que criei o perigo, beleza? Então, segundo requisito, eu não posso ter provocado por vontade própria o perigo. Terceiro requisito, não poderia evitar por outro meio. Ei, tem que ser o único meio de se evitar o perigo contra o teu bem jurídico. Então presta atenção. O estado de necessidade é quando você sacrifica um bem para salvar outro bem. Eu estava matando uma pessoa para salvar minha vida. Sacrifiquei uma vida para salvar uma vida, beleza? Estado de necessidade é isso, é quando você sacrifica o direito de alguém para salvar outro direito. Primeiro ponto, tem que existir um perigo atual. Segundo ponto, esse perigo não foi você que provocou. Terceiro ponto, você não tem outra forma de evitar o perigo contra o seu bem. Não existe outra forma. Como assim, professor? O mesmo exemplo, o barco afundando, vocês estão longe da margem, só tem um colete. Só que tu sabe nadar e tu sabe nadar muito. Então daria para você sair nadando até chegar na margem e o colete sobrar para o teu amigo que não sabe nadar. Mas tu assistiu a aula e não entendeu, foi porra nenhuma, aí tu vai e mata teu amigo achando que está em estado de necessidade. Não está. Por quê? Porque você tinha outro meio de salvar o bem que estava sendo ameaçado, a sua vida. Era só você nadar, ia cansar, ia, mas você consegue. Você não sabe, você não é bom nadando, então foda-se, vá nadando. E o seu amigo que não sabe nadar, ele tem direito do colete, entendeu? Então vê só. Tem que ser o único meio que tinha naquele momento para você salvar o seu bem que estava sendo ameaçado pelo perigo atual que estava acontecendo. Então veja, tem que ter um perigo atual, você não pode ter provocado esse perigo e não poderia evitar por outro meio a ameaça ao seu bem, beleza? Quarto requisito, direito próprio ou alheio, que não é bem um requisito, né? Mas enfim.
Você pode agir em estado de necessidade para salvaguardar um direito seu ou um direito alheio. Como assim, professor? Vou dar o exemplo de novo. O barco afundando, dessa vez tem 3 pessoas. Nenhum sabe nadar. Tu pega o teu colete e fica de boa. Teu amigo e tua amiga fica brigando porque só tem um colete para os dois. Tu vai e mata teu amigo para salvar a vida da tua amiga. Ei, tu sacrificou um bem alheio para salvar um bem alheio. Sim ou não? Tu sacrificou a vida de uma pessoa para salvar a vida de outra pessoa. Ou seja, o bem que tu salvaguardou não era teu, era alheio. Então pode sim agir em estado de necessidade para salvar um direito seu ou um direito de outrem, um direito alheio, beleza? Então se liga, né? Bora lá, volta para o slide, ó. Cujo sacrifício não era razoável exigir-se, ó. Sacrificar não era razoável. Isso é o que, professor? Sacrificar não era razoável significa o quê? Significa dizer que o bem que você salvou é bem mais importante do que o bem que você sacrificou. Ou, no mínimo, tem um valor igual. Nesse meu exemplo, eu disse que você matou para salvar a sua vida. Matou para salvar a vida da sua amiga. Então você sacrificou uma vida para salvar uma vida. Pode, é estado de necessidade. Por quê? O juiz não pode exigir de você o sacrifício da sua vida. O juiz não poderia, o direito não poderia chegar para você e dizer o seguinte: boy, por que tu matou ele para salvar a tua vida? Aí tu vai dizer: excelência, até o senhor iria matar para salvar a sua vida. E o juiz ia dizer: é mesmo, eu não posso exigir de você uma conduta diferente da que você praticou. Né? Sacrificar a vida, nesse caso que eu contei, não é razoável exigir. Agora, presta atenção. Se você sacrificar um bem de menor valor para salvar um bem de maior valor, está valendo. Mas se for o contrário, professor, sacrificar um bem que tem um valor maior para salvar um bem que tem um valor menor. Exemplo, o barco afundou, tem uma tábua boiando, tu vai botar a mão na tábua, beleza, ela sustenta. Bota um baúzinho de ouro em cima que é teu, né? Uma mochila lá cheia de relógio de ouro que tu vinha com ela, o barco afundou. É teu. Aí tu bota essa mochila cheia de relógio de ouro em cima da tábua, a tábua suporta. Daqui a pouco vem teu amigo todo troncho que não sabe nadar e bota a mão em cima da tábua. A tábua começa a afundar. Aí tu diz: puta que pariu. Tu, teus relógios de ouro e o teu amigo. A tábua só suporta com 2, não com os 3. O que é que tu faz? Mata teu amigo para salvar o teu ouro. Ei, o que é que tem mais valor? Um bem material ou uma vida? Quem tem mais valor é uma vida. Então, nesse caso, você sacrificou uma vida com mais valor para salvar uma sacola de relógio de ouro, que tem menos valor. Dessa vez, é sim razoável exigir de você o sacrifício do seu bem. O juiz vai olhar para tu e vai dizer: não, não, você deveria ter jogado o seu relógio de ouro no mar para poder salvar a sua vida e a do seu amigo. Foda-se os relógios. Você não pode sacrificar uma vida que tem um valor maior para salvar um bem material. Entenderam? Então, quando diz assim, cujo sacrifício não era razoável exigir, é isso. Você tem que salvar um bem que vale mais. Por exemplo, o baú de ouro, você e seu amigo. Esse baú de ouro era do teu amigo. E a tábua só aguenta com 2. Tu e ele, ou ele e o baú. Tu pega e arrasta o baúzinho de ouro e ele cai dentro do mar, se perde para lá, para salvar a tua vida. Pode ou não pode? Pode, porque você sacrificou o ouro para salvar uma vida. Você sacrificou um bem que vale menos, o bem material,
para salvar um bem que vale mais, a vida. Então, esse é o estado de necessidade, certo? É quando você sacrifica um bem para salvar outro. O bem tem que ser no valor o quê? Igual, ou o bem que você salvou tem que ter um valor superior ao que você sacrificou, tranquilo? E para finalizar, né, tem aqui, ó, o valor, né, que eu já falei, mas, ó, tem também os tipos de estado de necessidade. O estado de necessidade, ele pode ser agressivo ou defensivo. Ele também pode ser real ou putativo. Que danado é isso, professor? Vamos lá. Agora é que ficou bom. Estado de necessidade agressivo é quando, para salvar seu bem jurídico, o agente sacrifica um bem jurídico de terceiro que não provocou a situação de perigo. Ei! Agressivo, olha para mim aqui, deixa eu botar aqui. Opa, o mouse deu uma rodada agora. Ei! Estado de necessidade agressivo é quando você sacrifica o bem de alguém que não tem nada a ver com aquele perigo que está acontecendo na hora. Professor, me dê um exemplo, vou dar agora. Imagine você roubar um carro, assaltar um carro, tomar de assalto um carro para salvar a vida do seu vizinho que está morrendo lá. Teu vizinho teve um infarto, um AVC, qualquer coisa. E nesses casos, bicho, ou o cara é socorrido imediatamente, ou ele morre. Vai passando um carro, tu toma. Bora, desce do carro, vaza, que eu vou socorrer meu vizinho. O cara sai correndo, vai na polícia, registra um BO, roubaram o meu carro. Roubou mesmo. Aqui, ó, fato típico de roubo. Teve conduta dolosa, teve resultado, né? O cara tá com um carro a menos, você tá com um carro a mais. Teve nexo causal, foi a sua conduta que fez a subtração acontecer. Teve tipicidade formal e material, porque tem lá, subtrair para si ou para outro mediante violência ou grave ameaça, ou por meio que dificultar a defesa da vítima. Roubo, artigo 157. Então é roubo, porra. Tem valor para o direito penal um carro? Com certeza tem. Então o fato é típico. Só que quando tu vai aqui para a ilicitude presumida, tu analisando direitinho, tu sacrificou o bem do cara para salvar a vida do outro cara. Tu sacrificou um bem material para salvar uma vida. Isso é estado de necessidade agressivo. Por que agressivo? Porque você sacrificou um bem de quem não tinha nada a ver com perigo. O cara só ia passando. O que é que ele tem a ver com o infarto dos outros? Nada. Você sacrificou o bem dele para salvar a vida do cara. Tá valendo, viu? Você não vai responder pelo crime, porque o fato é típico, mas não é ilícito. O estado de necessidade exclui a ilicitude do fato. Entendeu? Mas vamos lá, o estado de necessidade ele também pode ser o quê? Defensivo. É quando a gente sacrifica o bem jurídico de quem ocasionou a situação de perigo. Como assim, professor? Ó, imagina tu aí, tu vai passando na rua e de repente um Zé Ruela deixa o portão da casa dele aberto e o cachorro pitbull dele foge. O cachorro fugiu, parte para cima de tu para te atacar. Um pitbull atacando uma pessoa, meu amigo, é lesão séria ou morte, dependendo do tamanho do cachorro e de onde ele pegar. O cachorro parte para cima de tu, o que é que tu faz? Pausa. Tu corre, saca da tua arma e derrubou o cachorro do cara. Ei, tu matou o cachorro do cara, bicho. E agora? Tu sacrificou um bem para salvar outro bem. Tu sacrificou uma coisa que o cachorro é considerado uma coisa de alguém. Tu sacrificou uma coisa, um bem, para salvar tua integridade física ou até tua vida, dependendo do cachorro. É estado de necessidade. Porém, dessa vez não é mais agressivo. Porque você não está ferindo um bem, sacrificando um bem de uma pessoa que não tem nada a ver com o fato. Você está sacrificando o bem de quem causou o perigo. Foi ele que deixou a porra do portão aberto e o cachorro saiu correndo para te pegar.
Então você sacrificou o cachorro de quem ocasionou o perigo. Por isso que é chamado de estado de necessidade defensivo, beleza? Ô professor, mas eu já ouvi falar que tem casos com cachorro que é legítima defesa e não é estado de necessidade. Isso, muito bem. Vejam, se o cachorro partiu em sua direção sozinho, por vontade própria, você atirando nele, ó, você está agindo em estado de necessidade, beleza? Agora, se o dono do cachorro utilizou o cachorro como uma arma para te pegar e você atira no cachorro, você está agindo em legítima defesa. Então tenham muito cuidado quando for questões com o animal. O animal se soltou da coleira e partiu para o teu lado, tu matou ele, estado de necessidade. O dono viu que era tu e disse, pega Rex, você está agindo não contra o cachorro, você está agindo contra o dono do cachorro que usou o cachorro como uma arma para te pegar. Aí é legítima defesa. Cachorro correu só, estado de necessidade. Cachorro foi usado como uma arma para te pegar, legítima defesa, beleza? Tem cuidado. O estado de necessidade ele também pode ser real ou putativo. O estado de necessidade real é quando ele existe de verdade. E o putativo é quando você erra. O estado de necessidade putativo é quando você imagina que está em estado de necessidade e não está. Vou dar um exemplo dos dois. De um eu já dei, né? Estado de necessidade real. O barco bateu, furou, está afundando e aí tu vai e sacrifica uma vida para te salvar porque só tem um colete. Beleza. Estado de necessidade real é exclusão da ilicitude. Porque ele está aqui, ó, estado de necessidade. Agora, o estado de necessidade putativo é o imaginário, está só na tua cabeça. Ó. O barco bate e começa a balançar. E aí você imagina que o barco vai afundar e já mata teu amigo para pegar o único colete que tem dentro do barco. Daqui a pouco o barco balança aí, volta ao normal. Fudeu. Não é estado de necessidade real, porque o perigo atual não existia. Lembrando que o perigo tem que ser atual, viu? Não é iminente, prestes a acontecer. Não, não. No estado de necessidade, o perigo tem que ser obrigatoriamente atual. Então vejam, isso daí se chama estado de necessidade putativo, imaginário. Não exclui a ilicitude. Pode excluir o fato típico se o cara incorrer num erro sobre um dos elementos que compõem o estado de necessidade, ou pode excluir a culpabilidade se o cara incorreu em erro de proibição, beleza? Aí vai depender da situação e aí a gente não vai aprofundar nesse conteúdo agora, tranquilo? Mas tá aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre o estado de necessidade. Não tem, então tá aí, galera. Ó, a gente acabou o estado de necessidade em 20 e poucos minutos. É um conteúdo muito interessante porque cai em muitas provas de concurso e eu tenho certeza que se cair qualquer questão relacionada a isso, você vai conseguir acertar, beleza? Tamo junto, não desista do seu sonho, levanta a cabeça, tá faltando bem pouco para você conquistar esse tão sonhado cargo público. E outra coisa, quando você conquistar, lembre-se do professor Everton Mota. Vou chamar o professor para fazer um churrasco aqui, uma picanhazinha, uma Coca-Cola e a gente vai com você, bicho. Porra, tamo junto, bisonho.